Graça e paz da parte de Deus. Eu sou o pastor Ederson Silva. Esse é o nosso canal no YouTube. E quem não nos segue ainda no canal aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e também nos seguir aí nas nossas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre um assunto que nos traz uma reflexão acerca da nossa vida, né? Uma reflexão que nos faz, por alguns instantes, parar para pensar. Eu estava aqui nessa tarde meditando e trazendo à memória um pouco da minha infância, né? Infância essa que não foi fácil. Para quem não conhece o meu testemunho, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu vim de uma família muito pobre, de uma família muito simples, aqui do norte do Paraná, da cidade de Londrina. Eu nasci, né, com uma atrofia muscular, com uma pequena deformidade nas mãos e no pé direito. Vim de uma família, como eu disse aqui, muito simples e muito humilde. Porém, o meu pai e a minha mãe, mesmo sendo pessoas do campo, né, pessoas simples que sempre viveram ali em zona rural, né, sempre moramos na minha infância em sítio, chácaras, mesmo sendo tão simples e tão humilde, os meus pais me ensinaram grandes lições e ensinam até hoje, com a graça de Deus. Eu acho que a minha infância em si foi um pouco complicada devido às limitações que a atrofia muscular me causou desde o nascimento. Então, imagine você que está aí assistindo, uma criança que era totalmente dependente dos pais para vestir uma roupa, para tomar um banho, até mesmo para se alimentar. Então a dependência era 100%. E isso durou na minha vida até os meus 16, quase 17 anos. Então, imagine uma criança, depois uma adolescente, um jovem totalmente dependente dos pais para poder se alimentar, vestir uma roupa e até mesmo tomar um banho. É claro que eu tive ajuda além dos meus pais, dos meus irmãos que vieram depois de mim. Minha irmã Elaine, minha irmã Thaís, meu irmão Natan, são pessoas que fizeram parte da minha história. Mas eu quero trazer nesse vídeo uma reflexão, né? Como nós lidamos com as circunstâncias. Como que nós lidamos com situações complicadas? Essa é uma pergunta que sempre eu recebo de algumas pessoas. Como lidar com as dificuldades e com as limitações? Eu sempre digo que depender fisicamente de outra pessoa para sobreviver é uma tarefa complicada. Você está debaixo da dependência do outro para poder se alimentar, se vestir, tomar um banho, para poder ali na sua atividade diária, cotidiana, depender do outro, não é fácil. Então, às vezes, em momentos de crise, de dificuldade, de limitações, é que nascem os questionamentos. O ser humano tem essa tendência a, muitas das vezes, lutar contra essas crises, buscando, de alguma forma, uma resposta para aquele momento difícil.
E a nossa tendência é sempre, na hora da crise, da dificuldade, na hora da luta, a gente questionar a Deus. Isso é normal, isso acontece com todo ser humano. Quando alguém sofre uma grande perda, a primeira coisa é questionar essa perda. Quando alguém está passando por uma luta muito grande, muitas das vezes a situação é tão complicada que aquela pessoa ela tende a questionar a Deus. Então talvez seja a situação de alguém que vai assistir esse vídeo, né? Talvez você está passando um momento tão difícil na sua vida e que você perdeu o ânimo, você perdeu a esperança, você perdeu até muitas das vezes a fé. E no lugar da fé, da esperança, do ânimo, hoje o que reina na tua vida, nesse momento, nessa fase complicada, é o questionamento. Questionamento esse que você faz acerca de Deus, acerca da sua fé, acerca da sua existência, quando você diz assim: por que isso sucedeu a mim? Por que essa situação está ocorrendo justamente comigo? E às vezes a gente tem a impressão que o mundo é injusto ou que Deus é injusto. E isso faz parte do questionamento. Às vezes nós questionamos. E isso eu falo até acerca de personagens que também estão inseridos na Bíblia Sagrada. Quem não se lembra do questionamento, por exemplo, de Jó, quando Jó questionou até o dia a qual ele nasceu, dizendo: maldito foi o dia em que eu nasci. A verdade é que muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Nós não entendemos que o sofrimento muitas das vezes não só molda o nosso caráter, mas o sofrimento, as dificuldades, as limitações também nos traz experiências extraordinárias. Muitas das vezes nós não paramos para pensar que uma vida sem luta, uma vida sem dificuldade, uma vida sem limitação, uma vida aonde tudo dá certo, é uma vida distante de Deus. Porque quando nós vivemos uma vida perfeita, não há motivo para se aproximar do divino. Não há motivo para a espiritualidade. Não há motivo para buscar a presença de Deus. Talvez o decreto de juízo de Deus sobre algumas pessoas seja realmente uma vida perfeita. Porque quando Deus permite alguém viver uma vida perfeita, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de crise, sem nenhum tipo de adversidade, é porque esta pessoa que está vivendo essa vida perfeita, sem nenhum tipo de dificuldade, ela talvez não encontre motivo ou razão para buscar ao Senhor, para buscar ao Eterno, para se apresentar diante de Deus. Então, em toda a fase complicada da minha vida, eu aprendi que tudo isso que Deus permitiu, né, como nasci com uma atrofia, nasci com uma deficiência, tudo isso não era só uma forma de Deus moldar o meu caráter, ou uma forma de Deus me trazer para perto dele, mas também era uma forma de Deus mostrar a mim qual seria o seu propósito. E até mesmo na dor e no sofrimento, Deus nos mostra o propósito dele. E muitas das vezes nós precisamos entender esse propósito, não só de Deus para com a nossa vida, mas precisamos entender o nosso propósito aqui nessa existência, nessa vida. Nosso propósito na terra. E muitas das vezes nós não entendemos que até a nossa dor ensina os outros acerca daqueles que estão
talvez nos observando. Por exemplo, você está passando por um momento difícil e talvez alguém esteja observando não só a sua dor, o seu sofrimento, mas o seu comportamento em meio à dor. Então as nossas crises, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, elas vêm em forma de permissão de Deus, não só para nos ensinar, mas para ensinar os outros que estão nos observando, porque nós estamos rodeados de pessoas que nos observam, e muitas pessoas observam o nosso comportamento, observam as nossas atitudes em meio ao sofrimento. Quantas das vezes eu ouvi da boca até mesmo de adolescentes, de jovens, de crianças, na época em que eu passava por uma grande limitação física, e muitos dos meus amigos me diziam: Ederson, eu quero ser forte como você, eu quero ter a alegria que você tem, porque você é feliz mesmo tendo várias limitações. Você transmite uma alegria no teu espírito, mesmo passando por vários tipos de tribulação, de dificuldade. Então eu entendia que o meu sofrimento não estava só me ensinando, mas estava ensinando também aqueles que estavam à minha volta, ensinando o como vale a pena você viver crendo que Deus sempre há de preparar um amanhã melhor, um futuro melhor. E mesmo que Deus não preparasse uma amanhã melhor, nós sabemos que a nossa jornada aqui na Terra, ela é passageira, e que um dia estaremos com o Senhor na eternidade, onde não haverá nenhum tipo de limitação ou tribulação ou algum tipo de dificuldade. Então o que eu quero passar para você que vai assistir esse vídeo é: entenda o propósito de Deus em você, através de você. Porque o propósito de Deus não vai se cumprir só em você, mas o propósito de Deus em você vai emanar a outros. Você vai viver este propósito de tal maneira que Deus vai se manifestar em você e através de você. E através de você, pessoas serão curadas. Através de você, pessoas serão restauradas. Como diz a medicina, não tem como você identificar uma dor, um sofrimento, uma doença sem um diagnóstico. E isso vale para a vida toda, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Não tem como você curar uma dor sem antes você fazer um diagnóstico dessa dor, antes de você identificar aonde está doendo. E talvez a sua dor não seja física, não seja uma limitação, não seja uma enfermidade, mas talvez a sua dor seja espiritual, seja uma doença da alma, talvez uma rejeição que você sofreu na sua infância, e você carrega isso, e isso te causou um trauma, isso te trouxe resistência, e hoje você não consegue romper com o medo, não consegue romper com a crise da ansiedade, isso lhe causou uma depressão, talvez a perda de um ente querido, talvez a decepção, a frustração de um namoro que não deu certo, de um casamento que terminou através de uma traição, não sei, talvez alguma área da sua vida esteja causando dor e sofrimento ao teu coração. Mas eu venho através desse vídeo para dizer para você que, independente da dor, independente da área da tua vida que está doendo, que está sofrendo, que está sangrando, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus não é só curar a tua alma, não é só arrancar essa dor, não é só fazer você romper com esse sofrimento, mas é te ensinar que através de você outras pessoas serão curadas. Hoje eu olho para a minha limitação física,
para minha deficiência, né, causada pela atrofia muscular, e eu vejo que através disso pessoas são curadas, porque as pessoas olham para mim e vê que mesmo tendo uma limitação, essa limitação não pôde de maneira nenhuma me prender ou me impedir de conquistar os meus sonhos. Sou pregador do Evangelho há 23 anos, também professor de teologia, dou aula em algumas igrejas aqui na nossa cidade de Londrina. Já tive a alegria e o privilégio de pregar em vários estados do Brasil. Já tive a alegria de sair do Brasil, no nosso continente, para pregar o Evangelho em outras nações, aqui do nosso continente. E tudo isso, para mim hoje, com 41 anos, é motivo de alegria, porque hoje eu vejo que a deficiência não me limitou a ser um pregador do Evangelho. Essa deficiência não me parou e não me impediu de ter uma família, uma esposa, de ser pai de filhos. E isso tudo é gratificante, porque quando nós entendemos o propósito de Deus em nós e através de nós, nós rompemos com o sofrimento, nós rompemos com as dificuldades e nós trocamos a desculpa pela atitude. Nós deixamos de viver uma vida cheia de desculpas para poder agir em meio às dificuldades, para tomar atitudes em meio às lutas e às tribulações dessa vida. E através das nossas atitudes, nós rompemos com o sofrimento e passamos a vencer debaixo da poderosa mão de Deus, alcançando as suas promessas, alcançando o seu favor, alcançando a sua graça, alcançando a sua misericórdia. Então esse vídeo é para você que está sofrendo. Esse vídeo é para você que está pensando em parar, em desistir, você que está pensando em tirar a sua própria vida. Quem sabe alguém que esteja nesse momento assistindo esse vídeo está pensando em abandonar tudo. Deus tem uma palavra para você. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela voltará a brotar e ela voltará a florescer e dar os seus frutos. Quem sabe você se compara a uma árvore cortada, sem esperança, sem alegria de viver, sem expectativa de vida, sem expectativa de futuro. Mas eu venho através desse vídeo para te dizer, não te cortaram, apenas te podaram. E quando a gente olha para o jardineiro fazendo a sua poda, a gente sabe que o objetivo da poda não é matar a árvore. O objetivo do jardineiro na sua poda não é matar as suas raízes, mas o objetivo da poda é fazer com que a árvore floresça e produza frutos em abundância. Não te cortaram, apenas te podaram. E se alguma situação dessa vida te podou, é porque Deus sabe o potencial que você tem em crescer, em florescer e produzir frutos abundantes. Eu profetizo isso na sua vida em nome do Senhor Jesus, que você vai voltar a crescer, que você vai voltar a florescer e que você voltará a ser uma árvore frutífera. E no lugar do desânimo haverá ânimo, no lugar da tristeza haverá alegria, no lugar das enfermidades haverá saúde, no lugar da angústia haverá júbilo, celebração, no lugar daquele homem, daquela mulher cabisbaixo, pensando em tirar sua vida, haverá esperança, esperança de uma amanhã melhor, de um futuro melhor. Essa é a palavra de Deus. Não te cortaram, apenas te podaram, para que você floresça e dê muitos frutos. Graça e paz da parte de Deus. Um beijo no vosso coração. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra
de alguém que esteja precisando de algo da parte do Senhor, compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal, ore por nós, graça e paz da parte de Deus. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo.